Muito bem, nem tudo são flores, né? Nem tudo são flores. Então, vamos falar um pouquinho dos contras, né? De comprar um barco usado, de pequeno porte. Você não vai conhecer o seu barco em sua totalidade. É impossível fazer isso. E eu digo isso com bastante propriedade, porque, bom, eu já tive muitos barcos usados, né? E, bom, todo mundo começa com barcos usados na sua carreira. E é muito difícil você conhecer todos os podres que esse barco teve na sua vida. Sobretudo, como eu disse, né? Você compra um barco, provavelmente está ali no mercado desde a década de 80, ele já passou na mão de muita gente. E muita gente não contou o que passou com esse barco, depois que vendeu para fulano e ciclano. Então, quando esse barco chega na sua mão, ele tem uma história que, bicho, só ele conhece, entendeu? Só ele tem essa memória. E aí, fazer um outro barco para você conhecer, né? Para você. E muitas vezes isso realmente não importa, tá? Não conheço o meu barco, mas, bom, ele funciona bem, eu comprei ele com um bom estado, legal, é da década de 80, mas está bem conservado. Legal, não tem problema nenhum. O problema acontece quando você precisa conhecer o barco. Vou dar um exemplo. Eu tinha um laser como esse da foto, não era meu esse laser, mas era como esse, né? E eu tinha, e um barco que estava fazendo água, estava fazendo muita água. E, saía, velejava, passava, sei lá, 3, 4 horas velejando, né? Voltava para a marina, para o clube, e subia o barco pesado na rampa pra caramba, a gente puxava, fazia uma força danada, e, cara, nada. Aí você abria o bujão, que é essa rolinha que tá aí branca, né? Que vocês estão vendo aí nessa fotinho. É uma rolha que você abre, puxa, e a água que tá eventualmente dentro do barco, que não deveria estar, ela sai. Então essa rolinha dá acesso a uma área ali do barco que deveria ser estanque, porque o cockpit do laser, para quem conhece, ele é um cockpit, né, onde você veleja, ele é rasinho e fica bem fora, ele é como se fosse um barco com convés e casco, ele é fechadinho, e o cockpit fica recortado no convés, então você não tem acesso a essa parte estanque, né, do barco. Enfim, essa não era para ter água ali dentro. Então quando eu puxava o barco, ele estava super pesado, abria cheio d'água e você ficava, putz, tem água ali dentro, né? Então tem algum problema, tá fazendo água por algum lugar. E aí, cara, eu troquei macho e fêmea, eu troquei a fêmea do leme, que é é a ferragem onde você pina, né, o leme, que é externo. Troquei, fiz revisão de caixa de bulia, fiz revisão de todos os furos da parte que você segura ali para você escorar e tal, se apoiar dentro do cockpit, vi o copo do mastro, etc. Não achava de jeito nenhum o problema. E olha, era um laser, gente. Eu tô falando de um barco que, sei lá, foram produzidos milhares. É o barco mais vendido no mundo hoje, tá? Só para vocês terem uma ideia. Foram vendidos, se eu não estou enganado, mais de 250 mil barcos como esse. 250 mil barcos. Então, é barco para dedéu. E não, eu posso estar enganado, posso estar falando 250 milhões, eu acho que é o número correto, mas enfim, isso não importa. Foram muitos barcos. E, gente, todo mundo conhece bem o laser de cabo a rabo, é muito fácil, um barco simples, né? E ao mesmo tempo eu não conseguia achar o vazamento, e estava entrando água. E, enfim, toda vez que eu saía eu tinha esse problema. Isso tudo é para mostrar para vocês que um barco simples como o laser, quer dizer, um dos barcos mais simples que a gente tem no mercado hoje, usados brasileiros, né? A gente teve muitos lasers fabricados no Brasil, temos muitos lasers sendo importados ano a ano, ainda hoje. E, enfim, não consegui achar o problema, né? Todo mundo conhecia. E é claro, se eu quisesse, né, se eu pudesse, na época que eu tinha meu laser, né, pagar alguém para ir lá e buscar o problema e tal, conhecer, não sei o que, talvez eu tivesse encontrado, mas o fato é que eu vendi o barco antes disso, né? Porque eu não queria ter essa dor de cabeça. E, enfim, comprei outro laser, eu acho, não me lembro. Mas, enfim, é um ponto importante. Outra coisa relevante para a gente falar é que confiança se conquista, né? E um barco usado é isso, né? Você sai com o barco, você não conhece o barco e você não confia naquilo ali, né? Porque é a primeira vez, é como se você estivesse começando a namorar agora, né? Você não vai, né, entregar a chave da sua casa ou, sei lá, né, sua conta bancária para a pessoa que você, né, acabou de conhecer ali, né? Não é assim. Então você precisa confiar, ter uma relação, construir ali
um relacionamento, e o mesmo acontece com o barco, né? E tem muita gente que acha que tem um relacionamento com o barco, mais ou menos um namoro mesmo. Mas confiança, né? Então você saber se ele está fazendo água, se tudo que ele tem, toda a palamenta que veio junto com ele está funcionando direitinho, né? Isso é muito relevante, é muito importante para a gente. Então, confiança é muito importante, sobretudo quando você está num barco, sobretudo quando você está num barco pequeno, e mais ainda quando você está num barco pequeno sozinho, ou com a sua família, né? Já pensou? Você tem algum problema? Putz, arrebentou alguma coisa, quebrou o mastro, você não sabia, tinha uma trinca no mastro. Você está navegando, tô achado, de repente, afoga o motor, né? O que aconteceu? E agora? Não tem como você criar isso do nada. Isso é uma questão de uso. E não estou dizendo também que isso não vai acontecer, tá? Muito pelo contrário. Comprou usado, você sabe que você vai ter problema. Isso é fato. Você sabe que você vai ter problema, que é inclusive o próximo ponto que eu vou mencionar. Então, você tem que criar uma relação. Você vai usar o seu barco, você vai ali consertar os probleminhas, papapá, até que você chegue, né, no final, que é o quê? Que é você saber exatamente os problemas que ele tem, mapeou esses problemas e, por fim, você corrigiu tudo e aí você tem um barco. Basicamente, você conhece 100%. Essa que é a questão, certo? E, por fim, claro, não estou querendo me estender aqui e falar que é legal você comprar o barco, muito pelo contrário, não me entendam mal, estou só mostrando para vocês, preparando vocês para o que é esse mercado, né? O mercado realmente ele é muito agressivo no sentido de que, olha, se você não conhecer o barco, se você não souber o que você está procurando e como encontrar problemas, você tem dor de cabeça, tá? E aí é que eu entro nesse último ponto dos contras, né, de você comprar um barco usado, que é você vai viver arrumando o seu barco, tá? Arrumando o seu barco. Isso é muito legal. Tem muita gente que adora. Tem muita gente que compra um barco usado para arrumar. Compra um barco bem ferradinho, bem barato, que o pessoal chama de galinha morta, né? Que é um barquinho, puxa, tá até legalzinho, mas pô, precisa de um monte de coisa para arrumar, ajuste fino, etc. Troca coisa, troca ferragem, troca manete, troca moitão, troca, enfim, uma infinidade de coisas. Tem infinitas coisas num barco, um laser para você trocar. Então, quando a gente fala que você vai viver a vida reparando barco, pode ser no bom sentido, né? Mas se você não quiser isso, isso vai ser uma dor de cabeça danada para você. Toda vez que você sai com o barco, você tem que fazer alguma coisa. E eu tenho uma outra história para contar nesse sentido, que é o seguinte: quando a gente tem um barco, sobretudo no Brasil, né, você fazer reparo significa que você tem que conhecer de fibra de vidro. Tá? Você tem que conhecer de fibra de vidro, porque 90% dos barcos brasileiros da década de 80, sei lá, né, hoje em operação 80, 90, são de fibra de vidro. Hoje em dia, eu arrisco dizer que há pouquíssimos estaleiros no Brasil fazendo barcos aí comercialmente em madeira, né? Então, por exemplo, não que madeira seja melhor do que a fibra, mas enfim, você teria que conhecer de madeira. Mas o fato é que meu problema, né, na minha época de velejador, moleque, eu tinha que conhecer de fibra, e não era uma coisa que eu tinha ali muita aptidão, porque você quer jogar, você quer velejar, você quer navegar o seu barco e de repente você tem que fazer um reparo na fibra, porque tá mole, tá fazendo água, tem que abrir uma tampa de inspeção, você tem que cortar, depois você tem que refazer ali. Enfim, e eu tinha um problema muito grande, porque tudo que você faz com a fibra você tem que ter cuidado, você tem que ir lá, saber laminar, porque senão o negócio desmolda. Enfim, você tem umas dores de cabeça que acabam afetando o seu prazer de navegar, né? Então, se você está aqui hoje para comprar um barco, olhe com muito cuidado a fibra do barco que você está comprando, porque é a primeira coisa que vai dar problema. Quer dizer, não a primeira, mas é uma coisa que potencialmente vai dar problema aí a longo prazo, né? Se o seu barco está durinho, está tudo certinho, está funcionando, está legal, beleza, ponto positivo. Se não, se você comprou aceitando que ele tem alguns problemas, então é hora de você começar a aprender ou a mexer em fibra, né? Ou pensar que no futuro próximo você vai ter que contratar alguém que conheça para poder fazer isso. Então são assim muitas nuances dentro desse universo.